Você consegue imaginar o que é ser amarrada e jogada no lixo pelos próprios filhos? Dona Carmen, 78 anos, ouviu do filho mais velho: "Fica aí, sua velha imprestável." Ela que trabalhou a vida inteira para dar tudo a eles. Ela que vendeu marmita de madrugada para pagar a faculdade deles. Mas o que esses filhos ricos não sabiam é que alguém estava filmando tudo. E o que aconteceu depois? Essa história rodou o Brasil inteiro e colocou eles de joelhos na frente da justiça. Fica comigo até o final porque você vai ver uma reviravolta que vai te arrepiar. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo isso agora? O sol de terça-feira queimava o asfalto rachado da estrada de Itapecerica da Serra. Eram 3:30 da tarde. O calor era daquele tipo que gruda na pele, que faz o ar tremer. Um SUV preto, vidros fumê, placa de Alphaville, entrou devagar num terreno baldio, cercado de mato alto e lixo acumulado. Ali não tinha nada. Só entulho, sacos rasgados com resto de construção, pneus velhos empilhados, um sofá podre comido por ratos. O cheiro era insuportável. Mistura de esgoto, bicho morto e plástico queimado. Moscas voavam em nuvens gordas em volta de uma pilha de sacolas pretas abertas. O carro parou perto de um poste enferrujado que ainda tinha um pedaço de placa antiga pendurada. Proibido jogar lixo. Mas ninguém respeitava aquilo. O lugar era um depósito esquecido de tudo que a cidade não queria ver. A porta traseira do SUV abriu. Dona Carmen foi puxada para fora com força. Ela quase caiu. As pernas finas, marcadas por varizes salientes, tremiam tentando encontrar equilíbrio no chão cheio de pedras e vidro quebrado. Ela usava um vestido florido desbotado, aquele que sempre vestia para ir à igreja aos domingos. As mãos dela, cheias de manchas de idade e cicatrizes de queimaduras antigas de fogão, agarraram o ar procurando apoio. "Rodrigo, meu filho, onde a gente tá?" A voz dela saiu fraca, rouca, confusa. Rodrigo, 45 anos, cabelo gel, camisa social azul clara com abotoaduras de ouro, óculos Ray-Ban, nem olhou para ela. Ele abriu o porta-malas e pegou um rolo de fita adesiva larga, daquelas de cor prata usadas em mudança. Dona Carmen virou a cabeça devagar. Viu o lixo. Sentiu o cheiro. O coração dela disparou. "Isso aqui não é clínica, Rodrigo. Isso aqui é lixo." A voz dela tremeu. "Você disse que ia me levar para a clínica para eu me recuperar melhor." Do outro lado do carro, desceram Patrícia e Juliana. Patrícia, 42 anos, dentista, cabelo loiro platinado em escova perfeita, vestido midi de marca, salto alto cravejado. Juliana, 38 anos, influenciadora, unhas postiças enormes decoradas, blusa decotada, calça de couro. As duas usavam óculos escuros grandes demais, caros demais. Patrícia olhou ao redor com nojo, levantando o braço para proteger o nariz. "Meu Deus, esse cheiro tá grudando no meu cabelo." Ela murmurou para Juliana. Juliana deu risada curta, nervosa. "Fica tranquila, a gente resolve isso rápido e vaza." Dona Carmen deu um passo para trás, mas Rodrigo segurou o braço dela com força. "Mãe, fica quieta, não complica." "Complicar? Meu filho, o que vocês estão fazendo? Eu não entendo." Os olhos dela encheram de lágrima. A respiração ficou curta. Foi aí que Fernando, o mais novo, 36 anos, advogado criminalista, saiu do banco do passageiro. Terno cinza risca de giz, gravata frouxa, celular na mão checando mensagens. Ele suspirou, impaciente. "Vamos logo com isso. Tenho audiência às 5. Rodrigo empurrou Dona Carmen até o poste enferrujado. Ela tropeçou, bateu as costas no metal quente e soltou um gemido baixo de dor. "Rodrigo, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo." A voz dela subiu, desesperada. Ele não respondeu. Pegou o braço esquerdo dela, puxou para trás do poste, depois o direito. Começou a enrolar a fita adesiva.
Uma volta, 2 voltas, 3. O barulho da fita sendo arrancada do rolo ecoava no silêncio pesado do terreno. Dona Carmen começou a chorar. Meu filho, não faz isso. Não faz isso comigo. Eu sou tua mãe. Eu te criei. Eu trabalhei a vida inteira por vocês. Patrícia cruzou os braços, olhando para o lado, evitando os olhos da mãe. Mãe, a senhora não entende. A gente tem nossa vida agora. A gente não pode ficar cuidando da senhora o tempo todo. A senhora dá muito trabalho. Trabalho? Dona Carmen engasgou com o choro. Eu só queria ficar perto de vocês. Eu não pedi nada. Só queria ver meus netos, ter uma família. Juliana bufou, mexendo no celular. Família? A senhora sabe o quanto a gente gastou com a senhora nos últimos meses? Remédio, médico, comida especial, a gente não aguenta mais. Rodrigo deu a última volta na fita, apertou com força. Os pulsos de Dona Carmen ficaram presos, a pele fina, pressionada. Ela tentou se soltar, mas não conseguiu. As pernas dela cederam e ela ficou meio pendurada, meio apoiada no poste. Rodrigo, por favor, não me deixa aqui. Eu vou morrer aqui, meu filho. Ele finalmente olhou para ela. O rosto dele era uma máscara fria. A senhora não vai morrer, mãe. Alguém passa aqui, eventualmente. Catador de lixo, sei lá. Alguém vai achar a senhora. Fernando guardou o celular no bolso. Olhou para o relógio. Rodrigo, vamos. Tá demorando. Dona Carmen gritou. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou mãe de vocês. Rodrigo se virou. Caminhou até o carro, mas parou. Voltou devagar até ela. Inclinou o corpo, chegou perto do rosto dela e disse baixo, com uma frieza que cortava mais fundo que faca. Fica aí, sua velha imprestável. A gente não aguenta mais você atrapalhando nossa vida. As palavras bateram em Dona Carmen como soco no estômago. Ela arregalou os olhos. A boca abriu, mas não saiu som. Só um choro preso, engasgado, de quem não consegue acreditar no que está ouvindo. Patrícia entrou no carro. Juliana também. Fernando já estava no banco do passageiro, mexendo no celular de novo. Rodrigo deu a volta, entrou no lado do motorista, ligou o carro. O motor roncou. As rodas giraram, jogando pedra e poeira para cima. O SUV preto saiu devagar do terreno, balançando nas lombadas de terra. Dona Carmen gritou de novo, a voz saindo rouca, rasgada. Não vai embora, por favor, não me deixa aqui. Mas o carro só acelerou. Sumiu na curva da estrada de terra. O barulho do motor foi ficando longe, longe, até sumir de vez. E ficou só o silêncio. O silêncio pesado, sufocante, quebrado só pelo zumbido das moscas e pelo choro baixo, contínuo, de uma mãe abandonada, amarrada no meio do lixo. Dona Carmen deixou a cabeça cair para frente. Os ombros tremiam. As lágrimas pingavam no vestido florido, manchando as flores desbotadas de azul e rosa. Meus filhos, ela sussurrou, meus filhos foram embora. O sol continuava queimando. O calor aumentava. A sede começou a apertar a garganta dela. O cheiro de podridão entrava pelas narinas, enjoava, sufocava. Ela tentou se soltar de novo, mas a fita não cedia. Quanto mais puxava, mais apertava nos pulsos. Foi quando ela ouviu um barulho. Passos, lentos, cuidadosos. Ela levantou a cabeça assustada, os olhos vermelhos de tanto chorar tentando focar. Do outro lado do terreno, perto de um container de entulho virado de lado, saiu um homem. Ele era magro, pele queimada de sol, cabelo grisalho e despenteado, barba por fazer de vários dias. Usava uma camiseta velha cheia de manchas de graxa e terra, calça jeans rasgada nos joelhos, chinelo de dedo. Nas costas, carregava um saco grande de ráfia cheio de latinhas amassadas e garrafas plásticas. Na mão direita, segurava um celular velho, de tela quebrada, e o celular estava apontado para ela. Gravando,
Seu Valdir, 67 anos, catador de material reciclável, tinha acabado de filmar tudo. Ele abaixou o celular devagar, olhou para Dona Carmen amarrada no poste e apertou o botão vermelho. O vídeo parou de gravar. 2 minutos e 47 segundos. Ele não sabia ainda, mas aquele vídeo ia virar a prova mais compartilhada da história da internet brasileira. Seu Valdir largou o saco de latinhas no chão e caminhou até Dona Carmen. Ela o olhou com medo, tremendo. O senhor vai me machucar também?" Ele balançou a cabeça devagar. "Não, senhora, eu vim te ajudar." Para entender o que aconteceu depois, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a história de Dona Carmen não começou ali, amarrada no lixo. Ela começou 50 anos antes, numa casinha de 3 cômodos no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde ela criou 4 filhos sozinha depois de ficar viúva. Era 1975. Dona Carmen tinha 28 anos. O marido, José Carlos, morreu num acidente de trabalho numa construção. Caiu do 5º andar. Não teve indenização, não teve seguro. Só teve velório rápido e conta para pagar. Os 4 filhos eram pequenos. Rodrigo tinha 5 anos. Patrícia, 2. Fernando tinha acabado de nascer. E 3 meses depois, ela descobriu que estava grávida de Juliana. 4 bocas para alimentar, sozinha. Naquela época, a casa onde ela morava era tão pequena que os 4 dormiam num colchão só no chão. Dona Carmen dormia numa cadeira na cozinha. Ela não dormia de verdade, só cochilava, porque tinha medo de deixar as crianças sozinhas de noite. O chão da casa era de terra batida. As paredes eram de madeira compensada. Quando chovia forte, entrava água. Ela colocava balde, panela, pote, o que tinha para aparar. E de madrugada, acordava de hora em hora para esvaziar. Mas a casa era dela, quitada, comprada com o dinheiro que ela e o marido juntaram vendendo picolé na porta de escola. Era tudo que ela tinha. E ela prometeu para si mesma que nunca ia perder aquela casa, que aquela casa ia ser o porto seguro dos filhos dela. Dona Carmen arrumou emprego como cozinheira num hospital público da região. Trabalhava das 6 da manhã às 3 da tarde. Cozinhava arroz, feijão, macarrão, carne moída, sopa. Panelas enormes, pesadas. Ela era pequenininha, mas tinha força. Levantava panela de 20 litros sem reclamar. Quando saía do hospital, pegava ônibus lotado até o centro da cidade. Lá ela tinha outro trabalho, faxina num escritório de contabilidade. Das 5 da tarde até as 10 da noite, passava pano no chão, limpava banheiro, tirava pó de mesa, esvaziava lixeira. Chegava em casa meia-noite, as crianças já estavam dormindo. A vizinha, Dona Terezinha, ficava de olho neles de graça porque conhecia o sofrimento de Dona Carmen. Ela entrava em casa, tirava o sapato velho doendo no pé, olhava para os 4 dormindo abraçados no colchão e chorava baixinho. Mas não era choro de fraqueza, era choro de cansaço misturado com amor, porque ela sabia que tudo aquilo valia a pena se os filhos crescessem bem, se os filhos tivessem futuro. Todo domingo de manhã, ela acordava as crianças cedo, dava banho em todos, vestia a roupa mais bonita que tinha e levava para a missa das 8 na igreja Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo reclamava que queria dormir. Patrícia chorava porque o sapato apertava. Mas Dona Carmen não negociava. "A gente vai agradecer a Deus", ela dizia com firmeza, porque podia ser pior. A gente tem casa, tem comida, tem saúde, então a gente vai agradecer. E depois da missa, ela comprava um pão francês quentinho na padaria. Só um. Ela dividia em 5 pedaços. 4 para os filhos, ela ficava com a pontinha menor. Passava margarina por cima. E todos comiam sentados na calçada, olhando o movimento da rua, felizes. Quando Rodrigo fez 10 anos, ele chegou em casa da escola com brilho nos olhos.
Mãe, a professora disse que eu sou bom em matemática. Ela disse que eu posso ser engenheiro, ou médico, ou o que eu quiser. Dona Carmen abraçou o filho, beijou a testa dele. Então você vai ser, meu filho. Você vai estudar. Você vai ser alguém na vida. E foi o que ela fez. Sacrificou tudo para que eles estudassem. Quando Rodrigo quis fazer cursinho para a faculdade, ela começou a vender marmita de madrugada na porta de fábrica. Acordava às 3 da manhã, cozinhava feijão, arroz, bife, farofa. Colocava tudo em marmitas de isopor. Pegava ônibus até a fábrica de autopeças na Vila Prudente, vendia por R$ 3 cada. Conseguia vender 40 marmitas por dia. Dava R$ 120. Dava para pagar o cursinho de Rodrigo. Quando Patrícia quis fazer faculdade de odontologia, Dona Carmen pegou mais um trabalho. Fim de semana, limpava escritório médico. Ganhava por produtividade. Quanto mais limpasse, mais recebia. Ela limpava 3 consultórios de sábado, 2 de domingo. Voltava para casa com as costas doendo, os joelhos inchados, mas tinha dinheiro para a mensalidade de Patrícia. Fernando queria ser advogado. A faculdade era cara. Dona Carmen vendeu a televisão pequena que tinha. Vendeu o fogão de 4 bocas e comprou um de 2. Vendeu a geladeira e começou a usar isopor com gelo. Tudo para pagar a primeira parcela da matrícula de Fernando. E Juliana, a caçula, sonhava em morar na capital, abrir negócio próprio. Dona Carmen juntou dinheiro durante 2 anos, guardando em pote de vidro escondido atrás da pia. Quando Juliana fez 18 anos, ela entregou o pote com R$ 3.000. Toma, minha filha, vai realizar seu sonho. Juliana chorou naquele dia. Abraçou a mãe. Prometeu que ia fazer valer a pena. E eles cresceram. Rodrigo se formou em administração. Abriu uma empresa de eventos corporativos. Começou pequeno, fazendo festa de firma. Depois cresceu. Virou fornecedor oficial de eventos de grandes empresas. Faturava 50 mil por mês. Patrícia abriu consultório odontológico em Moema, estética dental, clareamento, lente de porcelana, implante. Clientela rica, cobrava 5 mil por tratamento completo, agenda lotada. Fernando passou na OAB no primeiro ano, entrou num escritório grande como estagiário. Em 5 anos, virou sócio, advogado criminalista. Defendia empresário, político, gente com dinheiro. Ganhava 20 mil por caso. Juliana virou influenciadora digital. Começou postando roupa, maquiagem. Cresceu rápido. Em 2 anos tinha 800 mil seguidores. Fazia publi para marca de roupa, cosméticos, suplemento. Ganhava 15 mil por post. Dona Carmen ficava orgulhosa. Contava para todo mundo na igreja. Meus filhos venceram na vida. Graças a Deus. Eu sempre soube que eles iam longe. Mas teve uma coisa que ela não percebeu. Quanto mais eles subiam, mais eles desciam o olhar quando cruzavam com ela. Rodrigo parou de convidar a mãe para as festas que ele organizava. Dizia que não combinava. Que a mãe não sabia conversar com os clientes dele. Que ela tinha jeito de pobre. Patrícia parou de levar a mãe no consultório. Ficava com vergonha das roupas simples dela, das mãos calejadas. Uma vez, uma cliente perguntou quem era aquela senhora sentada na recepção. Patrícia respondeu: "Ah, é a faxineira." Fernando parou de atender as ligações da mãe. Dizia que estava ocupado, que tinha reunião, mas a verdade é que ele tinha vergonha de apresentar a mãe para os colegas de escritório. Vergonha do sotaque dela, da pouca escolaridade. Juliana parou de postar foto com a mãe. Disse que os seguidores não curtiam, que não tinha engajamento, que a mãe não tinha perfil para Instagram. E Dona Carmen, sem entender direito, começou a sentir que tinha perdido os filhos. Mas o pior ainda estava por vir, porque 3 meses antes de ser amarrada no lixão, Dona Carmen tinha sofrido um AVC. AVC leve, mas que deixou sequelas. Ela ficou com dificuldade de andar, precisava de bengala. Ficou com a fala um pouco arrastada, precisava de ajuda para tomar banho, para se vestir.
E foi aí que os 4 filhos começaram a tratar ela como fardo. Rodrigo ligou para os irmãos. A gente precisa resolver isso. Eu não posso ficar cuidando da mãe. Tenho empresa para tocar. Patrícia concordou. Eu também não. Tenho o consultório cheio. Não dá para ficar levando ela em médico toda hora. Fernando suspirou. E se a gente colocar ela num asilo? Juliana balançou a cabeça. Asilo é caro. Imagina se alguém descobre. Vai destruir minha imagem. Meus seguidores vão me cancelar. Foi Rodrigo quem teve a ideia. A mãe tem a casa, né? Aquela casinha velha no Capão. Agora aquela região está valorizando. Tem metrô, tem comércio. Aquele terreno vale uns 250 mil fácil. Se a gente vender, divide em 4. Resolve os problemas de todo mundo. Patrícia abriu um sorriso. Mas a mãe não vai querer vender. Fernando cruzou os braços. Então, a gente convence. Eles tentaram. Durante 2 meses, tentaram convencer Dona Carmen a assinar a escritura de venda da casa. Mas ela sempre dizia não. Aquela casa eu construí com seu pai. Aquela casa é a memória de vocês. Eu não vendo. Quando eu morrer, a casa fica para os 4, dividido igual. Mas enquanto eu estiver viva, eu não vendo. E foi por isso que eles decidiram se livrar dela. Não queriam a mãe atrapalhando. Queriam o dinheiro da casa. Queriam liberdade. Queriam esquecer que um dia foram pobres, que um dia dependeram de uma mulher que vendia marmita de madrugada para pagar cursinho deles. E foi por isso que, naquela terça-feira de sol quente, eles levaram ela para um lixão, amarraram ela num poste e foram embora. Mas o que eles não sabiam é que alguém tinha visto tudo, e o que essa pessoa faria nas próximas horas mudaria o destino dessa família para sempre. Seu Valdir guardou o celular no bolso da calça rasgada e se aproximou devagar de Dona Carmen. Ela continuava tremendo, os olhos arregalados de medo, o rosto molhado de lágrima e suor. Calma, senhora, eu não vou fazer nada de ruim. Ele disse com voz baixa, cuidadosa. Eu vi o que fizeram com a senhora e eu gravei tudo. Dona Carmen não conseguia processar as palavras. Só repetia, a voz saindo em fios. Meus filhos me deixaram aqui. Seu Valdir pegou uma faca velha de cozinha que carregava na cintura enrolada num pano. Ela se assustou. Moça, fica tranquila, é só para cortar essa fita. Ele cortou cuidadosamente a fita adesiva que prendia os pulsos dela. O barulho da lâmina rasgando o material ecoou no silêncio. Quando a última camada se soltou, Dona Carmen caiu para frente. As pernas não seguraram. Seu Valdir segurou ela antes de bater no chão. Devagar, senhora, devagar. Ele a ajudou a sentar numa pedra coberta de musgo perto do poste. Dona Carmen levou as mãos aos pulsos, massageando onde a fita tinha marcado a pele com listras vermelhas e roxas. Eu não entendo, ela sussurrou, olhando para o chão. Eu não entendo por que eles fizeram isso. Seu Valdir se agachou na frente dela, pegou uma garrafa de água pela metade que carregava na mochila velha e ofereceu. Bebe um pouco, senhora. O sol está forte. Ela pegou a garrafa com as mãos trêmulas e bebeu. A água estava morna, tinha gosto de plástico velho, mas era água. Ela bebeu devagar, engolindo com dificuldade. Obrigada, ela disse, devolvendo a garrafa. Seu Valdir sentou no chão ao lado dela, tirando o peso das costas cansadas. A senhora tem para onde ir? Dona Carmen balançou a cabeça. Eu tenho minha casa, no Capão Redondo, mas... Ela parou, a voz falhando. Mas eu não sei se consigo chegar lá sozinha. Eu não tenho dinheiro para passagem. Eu não tenho nem celular. Eles pegaram tudo de mim. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. Eu posso levar a senhora. Minha neta tem carro. Ela vem me buscar aqui sempre no fim da tarde. A gente leva a senhora em casa. Dona Carmen virou o rosto para ele, os olhos vermelhos buscando os olhos dele. Por que o senhor está fazendo isso?
O senhor nem me conhece. Seu Valdir respirou fundo, e foi aí que a história dele começou a se misturar com a dela. Seu Valdir não era catador de lixo por escolha, era por necessidade. Mas antes disso, antes de andar pelas ruas com saco de ráfia nas costas, ele tinha sido outra pessoa. Ele tinha sido metalúrgico. Trabalhou 30 anos numa fábrica de autopeças na zona leste de São Paulo. Tinha carteira assinada, tinha benefício, tinha plano de saúde. Casado com Neuza, a mulher da vida dele. Tiveram uma filha, Rosângela. A vida era simples, mas era boa. Até que Neuza começou a sentir dor no estômago. Ela ignorou no começo, dizia que era gastrite, tomava antiácido, chá de boldo, essas coisas. Mas a dor não passava, piorava. Ela começou a emagrecer rápido, perdeu 10 quilos em 2 meses. Quando finalmente foram no médico do postinho, já era tarde. Câncer de estômago, estágio avançado. O médico disse que precisava de cirurgia urgente, quimioterapia, acompanhamento. Mas o SUS tinha fila de espera de 6 meses. 6 meses que Neuza não tinha. Se a gente operar particular, qual é o custo? Seu Valdir perguntou, já sabendo que não ia gostar da resposta. Entre cirurgia, internação, quimioterapia, uns 80, 90 mil. Seu Valdir sentiu o chão sumir. Ele não tinha 80 mil, não tinha 20 mil, não tinha nem 5 mil na poupança. Tentou de tudo, pediu empréstimo no banco, negaram, tentou empréstimo com agiota, a taxa de juros era impossível de pagar. Fez vaquinha na igreja, juntou 3 mil reais, insuficiente. Rosângela, que na época tinha 25 anos e trabalhava num salão de beleza, tentou ajudar também. Fez rifa, pediu ajuda para cliente, juntou mais 2 mil, 5 mil reais. Longe, muito longe do que precisavam. E o tempo foi passando. Neuza foi enfraquecendo. Parou de comer, parou de andar. Passou a maior parte do tempo deitada, gemendo baixinho de dor. Seu Valdir ficava acordado de madrugada, sentado na beira da cama, segurando a mão dela, impotente. Valdir, ela sussurrou uma noite, a voz quase sumindo. Não chora, não é culpa sua. É sim, ele respondeu, a voz engasgada. Se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse pagar o tratamento, você ia ficar boa. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. A gente fez o que pôde. A gente sempre fez o que pôde. Neuza morreu 3 meses depois, em casa, na cama que eles dividiram por 35 anos. Seu Valdir não conseguiu pagar nem o enterro direito. Teve que ser enterro do município, caixão simples, velório de 4 horas, sem flores. E foi a partir dali que ele começou a desmoronar. Parou de ir na fábrica, foi demitido por falta. Perdeu a casa porque não conseguiu pagar o aluguel. Começou a beber. Muito. Tentou esquecer a culpa, a dor, o vazio. Não conseguiu. Rosângela tentou ajudar o pai. Levou ele para morar com ela e a filha pequena, Tamires, num barraco de 2 cômodos na favela. Mas seu Valdir não queria ser peso para a filha. Então ele saiu. Começou a viver na rua. Dormia embaixo de viaduto. Catava latinha para vender e comprar pinga. Até que um dia, Tamires, que na época tinha 8 anos, saiu correndo de casa, encontrou o avô sentado numa praça fedendo a cachaça e chorou. Vô, volta para casa, eu tenho saudade do vô. Foi aquele choro que salvou seu Valdir. Ele parou de beber naquele dia. Voltou para casa da filha, pediu desculpa, prometeu que ia melhorar e melhorou. Começou a catar material reciclável de forma organizada. Vendia para a cooperativa. Ganhava pouco, mas era honesto. Ajudava nas despesas de casa. Criou um laço forte com a neta, Tamires. Rosângela morreu 5 anos atrás, atropelada voltando do trabalho. E seu Valdir ficou responsável por criar Tamires sozinho. Agora, Tamires tinha 18 anos. Estudava jornalismo comunitário numa faculdade pública. Trabalhava meio período numa rádio comunitária da região.
Era esperta, tinha opinião forte, lutava por justiça. E seu Valdir tinha orgulho dela. Era tudo que ele tinha de bom na vida. Eu ajudo a senhora porque eu sei o que é perder alguém que a gente ama, seu Valdir disse, ainda olhando para o horizonte. Eu sei o que é sentir que a gente não valeu nada para os outros. Dona Carmen limpou o rosto com a manga do vestido. O senhor perdeu alguém? Ele assentiu devagar. Minha esposa, faz 12 anos. Morreu de câncer porque eu não tive dinheiro para pagar tratamento particular. Morreu esperando vaga no SUS. Ela levou a mão ao peito, sentindo a dor dele. Sinto muito. Eu também sinto, senhora. Sinto muito pelo que os filhos da senhora fizeram. Mas eu gravei tudo, e eu vou garantir que o mundo inteiro saiba o que aconteceu aqui hoje. Dona Carmen olhou para ele confusa. Mas por que o senhor quer fazer isso? Seu Valdir virou o rosto, olhou fundo nos olhos dela. Porque a senhora não pode ser só mais uma idosa esquecida. Porque se a gente não faz nada, isso continua acontecendo. E porque minha neta sempre diz, vô, a gente precisa dar voz para quem não tem voz. A senhora tem voz, dona, e eu vou fazer o mundo ouvir. Os dois ficaram em silêncio. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. O calor diminuía. As moscas sumiam. O terreno ficava mais silencioso. Dona Carmen respirou fundo, sentindo a dor no peito diminuir um pouco. Não era mais só a dor da rejeição. Era uma dor misturada com algo novo, algo parecido com esperança. Às 5:30 da tarde, um Gol prata velho, com amassado na porta, entrou devagar no terreno. Buzinou 2 vezes. Seu Valdir levantou. É minha neta. Vem, dona. Vamos levar a senhora para casa. Tamires desceu do carro. Ela tinha 18 anos, cabelo crespo solto nos ombros, piercing no nariz, camiseta preta escrito Justiça Social Já, calça jeans rasgada. Os olhos dela eram vivos, curiosos, atentos. Vô, o senhor demorou hoje, eu tava... Ela parou quando viu Dona Carmen. Vô, quem é ela? Seu Valdir ajudou Dona Carmen a levantar. Tamires, essa é Dona Carmen. Os filhos dela trouxeram ela aqui, amarraram ela naquele poste e foram embora. Tamires arregalou os olhos. Como assim amarraram? Abandonaram ela no lixão? Foi exatamente isso. Meu Deus. Tamires caminhou até Dona Carmen, olhou para ela com uma mistura de raiva e compaixão. A senhora tá bem? Tá machucada? Dona Carmen balançou a cabeça, a voz fraca. Não, minha filha, só tô cansada. Tamires olhou para o avô. A gente precisa registrar isso na polícia. Agora. Eu gravei tudo, seu Valdir disse, pegando o celular do bolso. Tamires pegou o celular, desbloqueou, foi direto na galeria. Apertou play no último vídeo e viu tudo. Viu o SUV preto parando, viu Rodrigo puxando Dona Carmen para fora do carro, viu ele amarrando ela no poste. Viu Patrícia, Fernando, Juliana em volta, rindo, indiferentes. Viu o momento em que Rodrigo falou, fica aí, sua velha imprestável. Viu o carro indo embora. Viu Dona Carmen gritando, chorando, sozinha. Tamires apertou pause. Olhou para o avô. Olhou para Dona Carmen. Vô, isso aqui não vai só para a polícia. Seu Valdir franziu a testa. Como assim? Tamires levantou o celular. Isso aqui vai para as redes sociais. Agora, hoje. E eu vou fazer o Brasil inteiro ver o que esses filhos da puta fizeram. Dona Carmen deu um passo para frente, assustada. Minha filha, mas eles são meus filhos. Eu não quero que eles sofram. Tamires olhou para ela com firmeza. Dona Carmen, com todo respeito, mas eles não pensaram na senhora quando amarraram a senhora num poste no meio do lixo. Eles não mereceram a senhora. E agora eles vão pagar. No caminho de volta para o Capão Redondo, dentro do Gol prata balançando nos buracos da estrada, Tamires já tinha enviado o vídeo para ela mesma pelo WhatsApp. Apertou o botão de compartilhar. Postou no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, escreveu a mesma legenda em todas as plataformas.
Abandono de idosa em lixão de SP. Dona Carmen, 78 anos, foi amarrada num poste pelos próprios filhos e deixada para morrer no meio do lixo em Itapecerica da Serra. Eles são ricos, têm carro de luxo, mas não tiveram vergonha de fazer isso com a mãe que criou eles sozinha. Compartilha, marca a imprensa, não deixa isso passar em branco. Justiça para Dona Carmen. Ela apertou postar, e não sabia ainda, mas aquele vídeo ia explodir. Enquanto isso, no banco de trás do Gol, Dona Carmen olhava pela janela. As ruas começavam a ficar familiares. As casas simples, os comércios pequenos, a praça com a igreja que ela frequentava. Seu Valdir virou para trás. A senhora mora onde, Dona Carmen? Rua das Margaridas, número 347, perto da praça. Tamires acelerou. 5 minutos depois, pararam na frente de uma casa pequena, amarela desbotada, portão verde enferrujado, janela com grade. Dona Carmen desceu devagar. Olhou para casa. Sentiu um aperto no peito. Obrigada, ela disse para seu Valdir e Tamires. Obrigada por tudo. Tamires desceu do carro também. Dona Carmen, a senhora tem alguém aqui? Alguém que pode ficar com a senhora hoje? Ela balançou a cabeça. Não, eu moro sozinha, mas eu fico bem. Seu Valdir olhou para a neta. Os dois trocaram um olhar. Não, a senhora não fica sozinha hoje. A gente vai entrar com a senhora. A gente vai garantir que a senhora está segura. Dona Carmen sentiu os olhos encherem de novo. Mas dessa vez não era lágrima de dor. Era lágrima de gratidão. Vocês são anjos, ela sussurrou. Seu Valdir sorriu. Não, dona, a gente é só gente tentando fazer o certo. Dentro da casa, Dona Carmen ligou a luz da sala. Era uma sala pequena, com sofá velho de tecido florido, mesinha de centro de madeira gasta, estante com retratos emoldurados, chão de cimento pintado, parede descascando. Mas era limpo, era organizado. Tinha cheiro de casa de vó, cheiro de alfazema, sabão de coco, café fresco. Tamires olhou ao redor. Viu os retratos na estante. Pegou um deles. Era uma foto antiga, desbotada. Dona Carmen jovem, sorrindo, segurando 4 crianças pequenas no colo e ao redor dela. São eles? Tamires perguntou. Dona Carmen se aproximou, olhou para a foto. São Rodrigo, Patrícia, Fernando, Juliana, quando eram pequenos, quando ainda me amavam. Tamires apertou os lábios, devolveu o porta-retrato para a estante. Dona Carmen, a senhora precisa comer alguma coisa. A senhora comeu hoje? Ela balançou a cabeça. Eu não tenho fome. Mas precisa comer. Vô, fica com ela. Eu vou preparar alguma coisa. Seu Valdir se sentou no sofá ao lado de Dona Carmen. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Só o barulho de Tamires mexendo na cozinha, abrindo geladeira, pegando panela. Dona Carmen fechou os olhos. Eu criei ele sozinha, ela disse baixinho. Trabalhei 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Dei tudo o que eu tinha. E no final eles me jogaram fora. Seu Valdir colocou a mão no ombro dela. Eu sei, dona, eu sei que dói. Mas a senhora não fez nada de errado. Quem errou foram eles. Por que eles fizeram isso comigo? Ela abriu os olhos olhando para o teto. Eu não entendo. Eu sempre fui uma boa mãe. Foi sim, mas às vezes as pessoas esquecem de onde vieram, esquecem quem sacrificou por elas. E aí vira isso. Ela respirou fundo. O senhor acha que eles vão se arrepender? Seu Valdir olhou para ela com seriedade. Dona, quando aquele vídeo começar a rodar, eles vão se arrepender, não porque mudaram, mas porque vão perder tudo. Na cozinha, Tamires fez arroz, ovo frito e uma salada simples. Serviu num prato e levou para Dona Carmen. Come, dona. Mesmo sem fome, come um pouquinho. Dona Carmen pegou o prato, comeu devagar. Cada garfada parecia pesar, mas ela comeu, porque sabia que precisava. Enquanto isso, Tamires checou o celular.
O vídeo já tinha 5.000 visualizações. Ela atualizou a página. 10.000. Atualizou de novo. 18.000. Seu Valdir olhou por cima do ombro dela. Já tá rodando? Tá explodindo, vô. E era verdade. Porque naquele exato momento, do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura de Rodrigo, em Alphaville, o celular dele começou a tocar sem parar. Mensagens, ligações, notificações. Ele pegou o celular, irritado. Abriu o WhatsApp. Tinha 47 mensagens não lidas. Abriu a primeira. Era de um amigo empresário. Cara, que merda é essa que tá rolando na internet? É verdade? Rodrigo franziu a testa. Abriu o Twitter. Viu o vídeo. Viu ele mesmo puxando a mãe do carro, amarrando ela no poste. Dizendo, fica aí, sua velha imprestável. O sangue gelou nas veias. Carla! Ele gritou para a esposa. Carla, vem cá agora! Do outro lado da cidade, Patrícia também tinha visto. Uma cliente enviou o link. Ela assistiu, pálida, tremendo. Fernando recebeu ligação do sócio do escritório. Fernando, você precisa ver o que está rolando nas redes. Seu nome está sendo destruído. Juliana viu a notificação no Instagram. Tinha perdido 10.000 seguidores em 20 minutos. Os comentários eram todos iguais. Nojenta. Abandonou a própria mãe. Você não merece fama. Espero que você perca tudo. E naquela noite, enquanto os 4 irmãos entravam em pânico do outro lado da cidade, Dona Carmen dormiu na casa dela, no Capão Redondo, com seu Valdir e Tamires no quarto ao lado, cuidando dela. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. Mas o que nenhum deles sabia ainda é que aquilo era só o começo. Porque nas próximas 24 horas, o vídeo ia viralizar de uma forma que ninguém esperava. E os 4 filhos? Eles iam descobrir o peso real da vergonha pública. A manhã seguinte amanheceu diferente. Dona Carmen acordou às 6 da manhã, como sempre acordava. O corpo doía. Os pulsos ainda estavam marcados. Mas ela estava viva. Estava em casa. Levantou devagar, colocou o chinelo, caminhou até a sala. Seu Valdir dormia sentado no sofá, a cabeça inclinada para o lado, roncando baixinho. Tamires dormia enrolada num cobertor no chão, o celular ainda na mão. Dona Carmen sorriu de leve. 2 pessoas que ela mal conhecia tinham cuidado dela a noite inteira. Foi até a cozinha, encheu a chaleira, colocou no fogo. Ia fazer café. Era o mínimo que podia fazer. Enquanto a água esquentava, olhou pela janela. A rua estava acordando. Seu Joaquim, o padeiro, abria a padaria da esquina. Dona Terezinha, a vizinha, varria a calçada. Tudo parecia normal, mas não era. Porque naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, no apartamento de Rodrigo, o inferno tinha começado. Rodrigo não tinha dormido. Passou a noite inteira no notebook, tentando apagar o vídeo. Denunciou em todas as plataformas. Pediu para amigos denunciarem também. Tentou contatar advogado especializado em direito digital. Nada funcionou. O vídeo continuava se espalhando, como fogo em mato seco. Quando o sol nasceu, Rodrigo checou os números de novo. 500.000 visualizações no Twitter. 800.000 no Instagram. 1,2 milhão no TikTok. O celular dele não parava de tocar. Eram clientes cancelando contratos de eventos. Rodrigo, a gente não pode mais trabalhar com você. A imagem da empresa está em risco. Desculpa, mas a diretoria decidiu suspender o contrato. A gente precisa de um afastamento seu da empresa até isso esfriar. Ele desligava uma ligação, atendia outra, todas dizendo a mesma coisa. Carla, a esposa, entrou na sala de roupão, cabelo bagunçado, olheiras fundas. Rodrigo, tem gente na frente do prédio. Como assim tem gente? Vem ver. Ele foi até a janela da sala, abriu a cortina, olhou para baixo. Na calçada do prédio de luxo, tinha um grupo de 20, 30 pessoas, com cartazes, gritando: vergonha, cadeia para o filho ingrato, justiça para Dona Carmen.
Rodrigo fechou a cortina rápido, o coração disparando. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. Carla cruzou os braços. Eu te avisei, Rodrigo. Eu te avisei que isso ia dar merda, mas você não escutou. Cala a boca, Carla. Não, eu não vou calar. Você jogou sua mãe no lixo. Jogou num lixo. O que você esperava que ia acontecer? Ele virou para ela, os olhos injetados de sangue. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ela estava atrapalhando nossa vida. Carla balançou a cabeça, rindo de nervoso. Nossa vida? Rodrigo, você acabou com a nossa vida. No consultório de Patrícia em Moema, a secretária chegou às 8 da manhã e encontrou a porta pichada. Com tinta vermelha, alguém tinha escrito: Dentista sem coração. Ela tirou foto, mandou no grupo de WhatsApp da clínica. Patrícia viu a mensagem e sentiu o estômago revirar. Ligou para o síndico do prédio. Bom dia, doutora Patrícia. Eu ia ligar para a senhora mesmo. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a situação. Os outros comerciantes do prédio estão reclamando. Dizem que a presença da senhora aqui está afetando a imagem do edifício. Eles querem que a senhora... que a senhora considere sair. Patrícia sentiu o sangue subir para a cabeça. Sair? Eu tenho contrato de 5 anos. Eu sei, doutora, mas a gente pode conversar sobre uma rescisão amigável, porque, sinceramente, depois do que aconteceu, acho melhor para todo mundo. Ela desligou o telefone na cara dele, sentou na cadeira do consultório vazio, olhou ao redor. Móveis caros, equipamentos de última geração, quadros na parede com certificados de cursos internacionais, tudo que ela construiu, tudo que ela ia perder. O celular tocou de novo. Era o número do CRO, o Conselho Regional de Odontologia. Ela atendeu, a voz trêmula. Alô? Doutora Patrícia, aqui é da ouvidoria do CRO. A gente recebeu 347 denúncias contra a senhora nas últimas 12 horas. Todas relacionadas a uma conduta antiética registrada em vídeo. A gente vai precisar abrir um processo de investigação. A senhora pode perder o registro. A ligação caiu. Patrícia largou o celular na mesa, colocou as mãos no rosto e chorou. Fernando estava no escritório de advocacia quando o sócio sênior chamou ele para uma reunião de emergência. Na sala de reuniões tinha 5 sócios, todos sérios. Fernando, senta. Ele sentou, sentindo o peso do silêncio. O sócio sênior, Dr. Augusto, cruzou as mãos sobre a mesa. Fernando, você é um advogado competente, mas o que aconteceu ontem... Isso não dá para varrer para debaixo do tapete. Eu sei que parece ruim, mas parece? Fernando, a OAB já abriu investigação contra você. Nós recebemos ligação de 6 clientes pedindo para você ser retirado dos casos deles. A imagem do escritório está comprometida. Fernando respirou fundo, tentando manter a calma. E o que vocês querem que eu faça? Dr. Augusto suspirou. A gente precisa que você se afaste, por tempo indeterminado, sem salário, até a situação se resolver. Vocês estão me suspendendo? A gente está te protegendo, Fernando, e protegendo o escritório. Fernando levantou, os punhos cerrados. Isso é injusto. Injusto foi o que você fez com sua mãe. A frase cortou fundo. Fernando saiu da sala batendo a porta. Juliana trancou-se no apartamento, desligou o interfone, fechou as cortinas, sentou no chão da sala com o celular na mão, assistindo os números caírem. 700 mil seguidores, 650 mil, 600 mil. A cada minuto perdia centenas. As marcas que patrocinavam ela começaram a enviar e-mails de rescisão de contrato. Prezada Juliana, devido a recentes acontecimentos que não se alinham com os valores da nossa marca, ela abriu o Instagram. A última foto que tinha postado, um clique dela num restaurante chique, tinha 40 mil comentários, todos xingando. Você é nojenta.
Abandona a mãe, mas posta foto comendo lagosta. Espero que você perca tudo. Bloqueada. Nunca mais. Ela tentou postar um pedido de desculpas. Escreveu, apagou, escreveu de novo. Gente, eu sei que vocês viram o vídeo. Eu quero explicar que... Apagou. Como ela ia explicar? Que explicação existia para amarrar a própria mãe num lixão? Não tinha. Ela jogou o celular no sofá e gritou. Gritou de frustração, de raiva, de medo, porque pela primeira vez na vida ela não tinha controle sobre a narrativa. E o pior é que o vídeo não parava de crescer. Às 10 da manhã, o vídeo tinha 3 milhões de visualizações. Portal G1 publicou matéria. Idosa é abandonada amarrada em lixão pelos próprios filhos em SP. UOL publicou. Vídeo chocante mostra abandono de mãe idosa. MP investiga. Folha de São Paulo. Caso de abandono de idosa viraliza e revolta internautas. Apresentadores de programa de TV começaram a falar sobre o caso. Gente, vocês viram esse vídeo? É de partir o coração. Como alguém faz isso com a própria mãe? Artistas começaram a compartilhar. Isso é inadmissível. Cadeia para esses filhos. Políticos usaram o caso para pedir leis mais duras contra abandono de idosos. E Dona Carmen, que ainda estava na cozinha preparando café, não sabia de nada disso. Até que Tamires acordou. Tamires pegou o celular, desbloqueou e quase deixou cair no chão. Vô! Acorda! Seu Valdir acordou assustado, desorientado. Que foi? Que aconteceu? Tamires mostrou o celular para ele. O vídeo viralizou. Viralizou mesmo. Tem 3 milhões de views. Tá em todos os portais de notícia. O Brasil inteiro tá falando sobre a Dona Carmen. Seu Valdir levantou, pegou o celular, leu as manchetes, olhou para os números. Meu Deus! Dona Carmen apareceu na porta da cozinha, segurando uma xícara de café. O que vocês estão falando? Que vídeo? Tamires e seu Valdir se entreolharam. Tamires respirou fundo. Dona Carmen, senta. A gente precisa te contar uma coisa. Dona Carmen sentou no sofá. Tamires sentou ao lado dela, segurando o celular. Dona, o vídeo que meu avô gravou ontem... Eu postei nas redes sociais. Dona Carmen arregalou os olhos. Você postou? Postei, porque o que fizeram com a senhora não pode ficar impune. E agora? Agora o vídeo viralizou. Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá falando sobre a senhora. Dona Carmen levou a mão ao peito. Todo mundo? Como assim todo mundo? Tamires mostrou o celular. Abriu o Twitter. Os trending topics. Justiça pora Dona Carmen. Abandono de idosos. Cadeia prós. Filhos ingratos. Dona Carmen não conseguia processar. Mas eu não queria isso. Eu não queria que meus filhos sofressem. Seu Valdir se agachou na frente dela, segurou a mão dela. Dona, com todo respeito, mas eles não pensaram na senhora quando jogaram a senhora no lixo. Eles precisam pagar pelo que fizeram. Mas eles são meus filhos. E a senhora é mãe deles. E mesmo assim, eles fizeram aquilo. Dona Carmen, a senhora merece justiça. Ela ficou em silêncio, processando. As lágrimas escorriam de novo. Mas dessa vez, tinha algo diferente misturado. Não era só dor, era também libertação, porque pela primeira vez alguém estava validando a dor dela, dizendo que o que aconteceu foi errado, que ela não merecia aquilo. Tamires apertou a mão dela. Dona Carmen, tem mais. A imprensa quer falar com a senhora. O Fantástico ligou. Eles querem fazer uma matéria especial. Dona Carmen levantou os olhos assustada. Fantástico? Aquele programa da TV Globo? Sim, e tem mais gente também. Rádio, jornal, todo mundo quer ouvir a história da senhora. Dona Carmen balançou a cabeça. Eu não sei se eu consigo falar sobre isso. Seu Valdir apertou a mão dela. Dona, a senhora não precisa fazer nada que não queira.
Mas se a senhora falar, se a senhora contar sua história, a senhora vai dar voz para todos os idosos que sofrem em silêncio. A senhora vai ser símbolo de algo maior. Ela respirou fundo. Eu preciso pensar. Tudo bem, a senhora tem tempo. Mas enquanto Dona Carmen pensava, o mundo continuava girando. E do outro lado da cidade, no Ministério Público de São Paulo, Dr. Paulo Henrique, promotor de justiça especializado em crimes contra idosos, assistia ao vídeo pela quinta vez. Ele tinha 52 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura, expressão séria. Trabalha no MP há 25 anos, já tinha visto muita coisa: abandono, maus tratos, violência contra idosos. Mas aquilo tinha mexido com ele de um jeito diferente. Porque não foi só abandono, foi crueldade calculada, foi humilhação. Ele pausou o vídeo no momento em que Rodrigo diz: "Fica aí, sua velha imprestável." Fechou os olhos, respirou fundo, pegou o telefone interno, ligou para a secretaria. "Eu quero abrir investigação urgente sobre o caso da Dona Carmen e eu quero todos os dados sobre os 4 filhos. Nome completo, endereço, CPF, empresa, tudo. Eu vou pessoalmente cuidar desse caso." Dr. Paulo Henrique não era um promotor qualquer. Ele era conhecido por ser implacável com crimes contra vulneráveis. Já tinha colocado 15 famílias na cadeia por abandono e maus tratos a idosos. E agora ele tinha um caso com prova em vídeo, repercussão nacional e 4 réus de classe média alta que achavam que estavam acima da lei. Ele sorriu de canto, um sorriso sem alegria, um sorriso de quem sabia que a justiça ia ser feita. Pegou a pasta, saiu da sala, entrou no carro oficial e dirigiu até o Capão Redondo. Quando o doutor Paulo Henrique chegou na Rua das Margaridas, número 347, já tinha uma pequena multidão na frente da casa de Dona Carmen. Vizinhos, jornalistas, curiosos. Dona Terezinha, a vizinha de 40 anos, estava na frente, de braços cruzados, protegendo a entrada. "Não, vocês não vão entrar. A Carmen está descansando. Ela passou por muita coisa." Um repórter insistiu. "Mas a gente só quer fazer umas perguntas." "Não, respeita a mulher." Dr. Paulo Henrique desceu do carro, se apresentou. "Boa tarde, sou o doutor Paulo Henrique, promotor de justiça do Ministério Público. Eu preciso falar com Dona Carmen." Dona Terezinha olhou para ele, desconfiada. "Promotor? Ela fez alguma coisa errada?" "Não, pelo contrário. Eu vim garantir que ela tenha justiça." Dona Terezinha relaxou, abriu caminho. Dr. Paulo Henrique entrou na casa. Encontrou Dona Carmen sentada no sofá, com seu Valdir e Tamires ao lado. Ele tirou o chapéu, se aproximou. "Dona Carmen, meu nome é Paulo Henrique, sou o promotor de justiça. Eu vim aqui para conversar com a senhora sobre o que aconteceu ontem." Dona Carmen levantou os olhos cansados. "Promotor? Eu vou ser presa?" Ele sorriu gentil. "Não, dona, a senhora não fez nada de errado, mas os seus filhos fizeram e eu vim garantir que eles paguem por isso." Dr. Paulo Henrique sentou numa cadeira em frente a Dona Carmen. Abriu a pasta, pegou papel, caneta. "Dona Carmen, eu preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu, desde o começo." E ela contou. Contou sobre a vida de sacrifício, sobre criar os 4 filhos sozinha, sobre trabalhar 3 empregos, sobre vender marmita de madrugada, sobre o AVC, sobre os filhos querendo que ela vendesse a casa, sobre a recusa, sobre o dia em que eles a levaram para o lixão. Dr. Paulo Henrique anotava tudo, não interrompia, só ouvia. Quando ela terminou, ele fechou o caderno. "Dona Carmen, a senhora sabe que o que os seus filhos fizeram é crime, né?" Ela assentiu, a voz fraca. "Eu imagino. Não é só crime, é crime grave. Abandono de incapaz, maus tratos, possível tentativa de homicídio por omissão.
Eles podem pegar de 6 meses a 3 anos de prisão, cada um. Dona Carmen levou a mão à boca. Prisão? Sim, e além da criminal, eu vou processar eles civilmente também. Danos morais. A senhora tem direito à indenização. Eu não quero o dinheiro deles. Dr. Paulo Henrique se inclinou para frente. Dona, não é sobre dinheiro, é sobre justiça. É sobre mandar uma mensagem clara. Ninguém pode tratar um idoso assim. Ninguém. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. E tem mais. Eu estou investigando a clínica que a filha da senhora, a Patrícia, recomendou para a senhora antes disso tudo acontecer. Eu descobri que essa clínica não tem licença para funcionar. É um depósito ilegal de idosos. Tem denúncias de maus tratos, falta de medicação, comida estragada. Se a Patrícia estava envolvida nisso, ela vai responder também. Dona Carmen arregalou os olhos. Meu Deus! Dona, eu sei que eles são seus filhos, mas eles precisam pagar. Não só por causa da senhora, mas por causa de todos os outros idosos que sofrem calados. Dona Carmen respirou fundo. Olhou para seu Valdir, olhou para Tamires, olhou para o promotor e, pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha. Tá bom, ela disse, a voz firme. Eu vou ajudar na investigação, mas eu não quero vingança, eu só quero justiça. Dr. Paulo Henrique sorriu. E a senhora vai ter, dona, eu prometo. Naquela mesma tarde, às 15 horas, a equipe do Fantástico chegou na casa de Dona Carmen. Júlia Santana, repórter investigativa de 38 anos, cabelo preso, roupa social, olhar determinado, desceu da van com a equipe de filmagem. Ela tinha visto o vídeo, tinha se emocionado e decidido que ia fazer uma matéria especial. Bateu na porta. Tamires atendeu. Boa tarde, sou Júlia Santana, do Fantástico. Eu vim falar com Dona Carmen. Tamires olhou para trás, para Dona Carmen. Dona, é a repórter da Globo. A senhora quer falar com ela? Dona Carmen hesitou. Depois assentiu. Pode deixar entrar. A entrevista durou 2 horas. Júlia fez perguntas com sensibilidade. Dona Carmen respondeu, chorando em alguns momentos, mas com dignidade. A senhora ainda ama seus filhos? Júlia perguntou. Dona Carmen olhou para a câmera. Eu sempre vou amar meus filhos, porque eu sou mãe. Mas amor não significa aceitar o que fizeram comigo. Amor não significa deixar passar. O que eles fizeram foi errado, e eu quero que eles saibam disso. Júlia assentiu, emocionada. A senhora tem uma mensagem para outros idosos que podem estar passando por situações parecidas? Dona Carmen respirou fundo. Eu quero dizer que vocês não estão sozinhos, que vocês merecem respeito, que vocês merecem amor. E se a família de vocês não dá isso, procurem ajuda, denunciem, não fiquem calados, porque ficar calado não resolve. Eu fiquei calada por muito tempo, e olha onde isso me levou. A matéria foi ao ar no domingo seguinte, no Fantástico. 12 minutos de reportagem. Mostraram o vídeo, com imagens borradas dos filhos para não violar direitos, mas com áudio claro. Mostraram a entrevista com Dona Carmen, mostraram a investigação do MP, mostraram vizinhos falando sobre o caráter dela, sobre o sacrifício que ela fez pelos filhos. E, no final, Júlia anunciou ao vivo. O Ministério Público de São Paulo confirmou que vai processar os 4 filhos de Dona Carmen por abandono de incapaz e maus tratos. A pena pode chegar a 3 anos de prisão para cada um. Além disso, o Conselho Regional de Odontologia abriu investigação contra Patrícia. A OAB abriu investigação contra Fernando e as redes sociais continuam cobrando justiça. A audiência do Fantástico naquela noite bateu recorde. 23 milhões de espectadores. E no dia seguinte, o Brasil inteiro só falava de Dona Carmen. Na segunda-feira de manhã, uma semana depois da matéria do Fantástico, o Brasil acordou diferente. Dona Carmen tinha se tornado um símbolo.
Não era mais só a história de uma mãe abandonada. Era a história de todos os idosos esquecidos, de todas as mães que sacrificaram tudo e não receberam nada de volta, de toda a injustiça que precisava ser exposta. As redes sociais continuavam fervendo, mas agora não era só revolta, era mobilização. Uma vaquinha online foi criada para ajudar Dona Carmen. Em 48 horas, arrecadou R$ 380 mil. Organizações de direitos dos idosos entraram em contato oferecendo apoio jurídico gratuito. A Defensoria Pública do Estado se ofereceu para representá-la sem custo. E Dona Carmen, que uma semana atrás estava amarrada num poste no meio do lixo, agora recebia carta de todo o Brasil. Cartas de idosos contando suas próprias histórias de abandono. Cartas de filhos arrependidos pedindo perdão para as mães que maltrataram. Cartas de gente agradecendo por ela ter tido coragem de expor o que aconteceu. Seu Valdir e Tamires ajudavam a organizar tudo. Separavam as cartas por categoria. Guardavam numa caixa de papelão grande na sala. Dona Carmen, a senhora virou inspiração. Tamires disse, segurando um monte de envelopes. Olha quantas pessoas a senhora está ajudando só por ter contado sua história. Dona Carmen, sentada no sofá, segurava uma carta na mão. Era de uma senhora de 85 anos, do interior do Rio Grande do Sul. Dona Carmen, eu vi sua história na televisão e chorei. Meu filho também me abandonou. Mas depois que vi a senhora, eu tive coragem de denunciar, obrigada por me dar força. Ela dobrou a carta devagar, guardou de volta no envelope e limpou as lágrimas. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, ela disse baixinho. Eu só queria justiça para mim. Mas acabei dando voz para tanta gente. Seu Valdir sentou ao lado dela. É isso que acontece quando a gente tem coragem de falar, dona. A gente não fala só por si. A gente fala por todos que não conseguem. Enquanto isso, a vida dos 4 filhos desmoronava. Rodrigo perdeu a empresa. Os sócios votaram pela sua expulsão. Não quiseram pagar indenização, alegaram quebra de cláusula de conduta moral no contrato. O apartamento de cobertura em Alphaville teve que colocar à venda. Precisava de dinheiro para pagar advogado. Carla, a esposa, pediu divórcio, levou os 2 filhos e foi morar com a mãe dela. Eu não consigo mais te olhar na cara, Rodrigo, não depois do que você fez. Ele tentou argumentar, implorar, mas ela foi embora. E Rodrigo ficou sozinho num apartamento vazio de R$ 6 milhões que ninguém queria comprar porque todo mundo sabia quem era o dono. Patrícia fechou o consultório, não teve escolha. O TRO suspendeu o registro dela por tempo indeterminado enquanto investigava. Sem registro, ela não podia trabalhar. Os convênios médicos cancelaram. Os pacientes sumiram. O prédio rescindiu o contrato dela. E pior, a investigação sobre a clínica ilegal de idosos avançou. Descobriram que Patrícia tinha recebido comissão para indicar pacientes para lá. Dinheiro por baixo dos panos. Ela ia responder também por esse crime. O marido, empresário de construção, começou a distanciar dela publicamente. Olha, Patrícia, eu não posso ter meu nome associado ao seu agora. Você entende, né? É negócio. Ela entendeu. Entendeu que quando o dinheiro e a fama iam embora, as pessoas iam junto. Fernando perdeu a licença da OAB temporariamente. Não podia advogar durante a investigação. O escritório não só suspendeu ele, rescindiu o contrato de sociedade. Ele saiu sem nada. Tentou abrir escritório próprio. Nenhum cliente apareceu. Criou perfil em plataforma de advogados online para pegar caso pequeno, qualquer coisa. Mas todo mundo que via o nome dele desistia. Você não é aquele cara do vídeo que amarrou a mãe no lixo? Ele tentou mudar de nome nas plataformas. Usou o inicial do meio, mas alguém sempre descobria. E Fernando, que um dia defendeu empresário e político, agora não conseguia nem defender caso de briga de vizinho. Juliana foi a que mais sofreu.
Perdeu 600 mil seguidores em 2 semanas. Ficou com menos de 200 mil. Todas as marcas cancelaram o contrato. Todas. E o pior, ela virou meme. Pegaram o frame do vídeo onde ela estava rindo enquanto Rodrigo amarrava a mãe. Viraram meme. Quando você descobre que vai herdar, mas precisa esperar. Rindo da própria crueldade. A cara da maldade. Ela tentou voltar para as redes. Postou pedido de desculpas. Gente, eu sei que errei. Eu estava num momento difícil da minha vida e tomei uma decisão horrível. Eu me arrependo todos os dias. Peço perdão para minha mãe e para todos vocês. Os comentários foram cruéis. Arrependida ou arrependida de ter sido filmada. Você não tem perdão. Suma da internet. Você não merece plataforma. Ela apagou o post, apagou a conta. Tentou recomeçar com perfil novo, nome diferente. Alguém descobriu, expôs. Ela teve que apagar de novo. E Juliana, que um dia faturava 50 mil por mês com publi, agora não conseguia nem vender roupa usada no marketplace. Mas enquanto os 4 irmãos pagavam pelas consequências, Dona Carmen começava uma vida nova. Com o dinheiro da vaquinha, ela recusou ficar com tudo. Eu não preciso disso tudo, ela disse para Tamires. Eu quero usar esse dinheiro para ajudar outros idosos. E foi o que ela fez. Com a ajuda de uma ONG local, Dona Carmen criou o Centro de Acolhida Mãe Carmen, um espaço comunitário no Capão Redondo que oferecia assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de abandono, grupos de apoio psicológico, oficinas de artesanato e convivência, refeições comunitárias 3 vezes por semana, aulas de alfabetização para idosos. O espaço funcionava numa casa alugada de 3 cômodos, simples, mas cheia de amor. Dona Carmen ia lá todos os dias, recebia idosos, conversava, ouvia histórias, dava abraços. Seu Valdir ajudava também. Virou o coordenador de logística, organizava doações, controlava estoque de comida, consertava o que quebrava. Tamires fez matéria sobre o centro na rádio comunitária. O projeto cresceu, mais voluntários apareceram. E aos poucos, aquele espaço virou referência na comunidade. 3 meses depois do abandono, aconteceu a primeira audiência judicial. No Fórum Criminal de São Paulo, sala 12, os 4 irmãos sentaram do lado direito, cada um com seu advogado. Do lado esquerdo, Dona Carmen, acompanhada de Dr. Paulo Henrique e de uma advogada da Defensoria Pública. O juiz, Dr. Marcelo Tavares, 58 anos, de óculos e toga preta, entrou na sala. Todos levantaram. Podem sentar. Ele abriu a pasta, olhou os documentos, depois levantou os olhos para a sala. Estamos aqui para julgar o processo número 1847-2024, onde os réus Rodrigo Silva Santos, Patrícia Silva Santos, Fernando Silva Santos e Juliana Silva Santos respondem por abandono de incapaz qualificado e maus tratos contra a genitora, a senhora Carmen Silva Santos. Dona Carmen olhou para os 4 filhos. Eles evitaram o olhar dela. O juiz continuou. Eu assisti ao vídeo que viralizou. Eu li o processo inteiro. Eu ouvi os depoimentos. E eu preciso dizer, em 30 anos de magistratura, eu raramente vi algo tão cruel quanto o que vocês fizeram. Rodrigo abaixou a cabeça. Não foi só abandono, foi humilhação, foi desumanização. Vocês amarraram uma mulher de 78 anos num poste, no meio de um lixão, sabendo que ela poderia morrer ali. E vocês fizeram isso friamente, rindo. Patrícia limpou uma lágrima. Mas não era lágrima de arrependimento. Era lágrima de vergonha de estar ali. O juiz folheou os papéis. A defesa alega que os réus estavam sob pressão emocional, que não tinham condições de cuidar da mãe, mas isso não justifica o crime. Existem abrigos, existem programas sociais, existe justiça. O que vocês fizeram foi escolher o caminho mais covarde. Fernando fechou os olhos. O juiz bateu o martelo.
Portanto, eu condeno os 4 réus a 2 anos de prisão em regime aberto, mais prestação de serviços comunitários em asilos por 18 meses, mais pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000, divididos igualmente entre os 4. Os advogados começaram a falar ao mesmo tempo, pedindo reconsideração, apelação. O juiz levantou a mão. Além disso, fica determinado que os réus estão proibidos de se aproximar da vítima num raio de 500 metros pelos próximos 5 anos. Qualquer descumprimento resulta em prisão imediata. Ele bateu o martelo de novo. Próximo caso. Do lado de fora do fórum, jornalistas cercaram Dona Carmen. Dona Carmen, como a senhora se sente com a sentença? Ela parou, olhou para as câmeras. Eu não me sinto feliz, porque eles são meus filhos, mas eu me sinto em paz, porque justiça foi feita. A senhora perdoa eles? Ela pensou por um momento. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa deixar passar. Eu perdoo porque eu sou mãe, mas isso não significa que eu quero eles perto de mim. Às vezes, perdoar é simplesmente deixar ir. 6 meses depois, Dona Carmen recebeu uma carta. Era de Rodrigo. Ela hesitou antes de abrir. Seu Valdir, que morava com ela agora na casa do Capão, eles tinham virado família de verdade, segurou a mão dela. A senhora não precisa ler se não quiser. Não, eu quero. Ela abriu a carta. Mãe, eu sei que eu não tenho direito de te chamar assim. Eu sei que eu perdi esse direito no dia que te amarrei naquele poste. Eu não estou escrevendo para pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Eu estou escrevendo porque eu preciso que você saiba. Eu me arrependo. Não me arrependo porque fui pego. Me arrependo porque eu entendi, tarde demais, o tamanho do que eu fiz. Eu perdi tudo. A empresa, a casa, a esposa, os filhos. E eu mereço cada coisa ruim que aconteceu comigo. Mas o que mais dói não é ter perdido as coisas, é ter perdido você. Porque eu lembro, mãe. Eu lembro de você acordando às 3 da manhã para fazer marmita. Eu lembro de você chorando baixinho quando achava que a gente estava dormindo. Eu lembro de você vendendo a TV para pagar minha faculdade. E eu peguei todo esse amor e joguei fora. Igual lixo. Eu não espero que você me perdoe. Eu não espero que você queira me ver de novo. Eu só espero que você saiba que eu sei. Você foi a melhor mãe do mundo. E eu fui o pior filho. Com arrependimento eterno, Rodrigo. Dona Carmen dobrou a carta devagar. As lágrimas caíram. Seu Valdir perguntou baixinho. O que a senhora vai fazer? Ela respirou fundo. Nada. Eu não vou responder, porque algumas coisas não têm resposta. Às vezes, o arrependimento precisa ser carregado em silêncio. Ela guardou a carta numa gaveta, junto com as outras 3 que tinha recebido de Patrícia, Fernando e Juliana. Todas dizendo a mesma coisa. Perdão, arrependimento, culpa. Mas Dona Carmen aprendeu uma coisa nos últimos meses. Perdoar não significava voltar. Perdoar não significava esquecer. Perdoar era simplesmente soltar o peso da raiva e seguir em frente. E era isso que ela estava fazendo. 1 ano depois do abandono, o Centro de Acolhida Mãe Carmen tinha atendido 847 idosos. 328 casos de abandono foram denunciados e investigados por causa do projeto. E Dona Carmen, que antes era só uma mãe esquecida, agora era uma voz. Ela foi convidada para falar em câmaras municipais, em audiências públicas, em eventos sobre direitos dos idosos. E sempre que falava, ela dizia a mesma coisa. Vocês não são peso, vocês não são descartáveis, vocês merecem respeito, amor e dignidade. E se a família de vocês não dá isso, encontrem família em outro lugar. Porque família não é só sangue, família é quem fica. Numa tarde de domingo, Dona Carmen estava na varanda da casa, tomando café com seu Valdir e Tamires.
A casa agora tinha flores no jardim. Seu Valdir tinha plantado. Tinha uma horta pequena. Tamires cuidava. Tinha um varal com roupa secando no sol. E tinha paz. Dona Terezinha, a vizinha, passou na frente, acenou. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, seu Valdir. Boa tarde, Terezinha. Tamires olhou para Dona Carmen. Dona, a senhora é feliz agora? Dona Carmen sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto enrugado. Sabe, minha filha, eu aprendi uma coisa. Felicidade não é ter tudo. Felicidade é ter o suficiente. Ter paz, ter propósito, ter gente que te ama de verdade. Ela olhou para seu Valdir, depois para Tamires. E eu tenho tudo isso agora. Seu Valdir colocou a mão sobre a mão dela. E nós temos a senhora também, dona. A senhora salvou a gente tanto quanto a gente salvou a senhora. Tamires riu, enxugando uma lágrima. Vocês dois são muito dramáticos. Os três riram juntos. E ali, naquela varanda simples, naquela casa pequena no Capão Redondo, tinha mais amor do que em qualquer mansão de Alphaville. Na parede da sala, Dona Carmen tinha colocado uma frase emoldurada. Era algo que ela tinha lido numa das cartas que recebeu. O tempo pode curar o que o abandono destrói, e a justiça chega, mesmo que demore. E ela tinha provado que isso era verdade. Não porque os filhos foram punidos, mas porque ela tinha renascido, porque ela tinha encontrado propósito, porque ela tinha dado voz a milhares de idosos que sofriam calados, e porque ela tinha provado a coisa mais importante de todas: dignidade não tem idade. Alguns meses depois, Dona Carmen recebeu um prêmio do governo do estado de São Paulo. Prêmio Estadual de Direitos Humanos, categoria Superação e Ativismo Social. Na cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, ela subiu ao palco de vestido azul, o mesmo que usava para ir à missa aos domingos, lavado e passado com carinho por Tamires. O governador entregou a placa. Os fotógrafos tiraram fotos, a plateia aplaudiu de pé. E quando pediram para ela fazer um discurso, ela se aproximou do microfone, as mãos tremendo um pouco, mas a voz firme. Eu não sou heroína. Eu sou só uma mãe que sofreu e que decidiu não ficar calada. E se a minha história ajudou alguém, se a minha dor serviu para alguma coisa, então valeu a pena. Ela olhou para a plateia, para os rostos atentos, para os olhos emocionados. Eu quero dizer para todos os idosos que estão me ouvindo agora, vocês não estão sozinhos. Vocês merecem respeito. E se ninguém te respeita, respeita você mesmo. Levanta a cabeça, fala, denuncia, porque ficar calado não resolve nada. Ela respirou fundo. E para os filhos que estão me ouvindo, cuidem das mães de vocês enquanto dá tempo, porque o tempo passa. E o arrependimento não volta o tempo. Aplausos explodiram na sala. Dona Carmen desceu do palco. Seu Valdir e Tamires a esperavam com os braços abertos, e pela primeira vez em décadas, Dona Carmen se sentiu vista, não como vítima, mas como vencedora. Hoje, 3 anos depois do abandono, o Centro de Acolhida Mãe Carmen já atende em 3 bairros da Zona Sul de São Paulo. Dona Carmen continua indo lá todos os dias. Seu Valdir continua ao lado dela. Tamires se formou em jornalismo e virou o porta-voz oficial do projeto. E os 4 filhos? Rodrigo trabalha como atendente de telemarketing. Mora num kitnet alugado, vive sozinho. Patrícia voltou a trabalhar como auxiliar de dentista. Perdeu o registro definitivo, nunca mais vai poder ser dentista. Fernando virou motorista de aplicativo, não conseguiu recuperar a licença da OAB. Juliana trabalha num caixa de supermercado. Abandonou as redes sociais para sempre. Nenhum deles tentou entrar em contato com Dona Carmen de novo, porque entenderam tarde demais que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E Dona Carmen, ela acorda todo dia às 6 da manhã.
faz café, olha pela janela, vê o sol nascendo e agradece. Agradece por estar viva, agradece por ter encontrado uma nova família, agradece por ter tido coragem de falar e agradece porque, mesmo depois de ser jogada no lixo pelos próprios filhos, ela conseguiu se levantar, limpar a poeira e provar para o mundo inteiro que ela não era lixo, ela era ouro. Sempre foi. Dona Carmen provou que dignidade não tem idade, que amor de mãe não significa aceitar humilhação e que a justiça, mesmo que demore, sempre chega. Se essa história te tocou, se você também acredita que todo idoso merece respeito, deixa seu like agora, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E antes de ir, clica na próxima história que já está te esperando, porque lá tem mais uma lição de vida que vai mexer com você do mesmo jeito. Te vejo lá.